Olá, EJA, segunda fase, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 7, nosso objeto de conhecimento, Sartre. A condição humana, a existência precede a essência. No detalhamento, vamos conversar sobre o existencialismo, a existência precede a essência, ser em si e ser para si, angústia, desamparo e desespero. Muito bem, então, estão preparados? Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Nós vamos conversar agora nessa aula sobre Sartre. Olha só que coisa interessante, né? Jean-Paul Sartre, filósofo francês contemporâneo nosso, né? E que vai trazer uma ideia muito interessante de uma filosofia contemporânea, tá certo? De uma filosofia que nos convida a uma reflexão sobre a nossa existência. Vou começar com alguns questionamentos aqui na nossa aula. Por exemplo, o que é existir? Como é a vida? São questionamentos que a gente faz no nosso dia a dia, né? Constantemente nós estamos nos perguntando sobre isso. Como é que é essa vida? Né? Existe a liberdade na existência humana? Será? Nós somos realmente livres? Qual é o sentido do ser? Olha só, nós vamos falar sobre a questão da essência. Qual é o sentido da minha essência, né? Quem sou em si, né? Quais são os pressupostos lógicos da linguagem, tá certo? Quais são essas ideias aí? O que é sociedade de massas? Como se origina e se organiza o poder? Qual a relação entre linguagem e dominação? O ser humano primeiro existe para depois definir sua essência, ou ele já tem uma essência antes de existir? Olha só, pessoal, quantos questionamentos aqui, né? Quantas perguntas fazem parte dessa nossa existência, né? Quantas perguntas que nos angustiam no nosso dia a dia. Na verdade, o que acontece? Esses questionamentos são questionamentos que vão surgindo, fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas eles vão surgindo principalmente naquele momento da passagem, né, daquele período na história que nós chamamos de moderno para um novo período que nós vamos chamar de contemporâneo. Não é? Vocês devem lembrar que a gente conversando sobre a questão da filosofia, a gente vai se questionando constantemente. E a ideia da felicidade, a busca dessa felicidade, muitas vezes não chega de uma maneira concreta. E a gente começa a fazer uma série de questionamentos aí, porque vão derrubando aquelas hipóteses que antes eram hipóteses muito firmes ali dentro da sociedade e depois elas começam a ruir, começam a cair e começam a se mostrar extremamente frágeis. E aí os questionamentos surgem. Durante esse período de incerteza, de insegurança, né, de uma instabilidade, surge o existencialismo, a filosofia existencialista. O que é o existencialismo? É um conjunto de doutrinas filosóficas que tem foco na existência, isto é, na condição de existência humana. Portanto, essa é a ideia do existencialismo, tá? O nome já está muito claro aí para nós, né? Existencialismo é o existir. Eu foco nessa condição da existência humana. Perfeito? Então, vamos fazer uma rápida lembrança aqui sobre alguns desses filósofos aí e o que eles trouxeram para nós. Por exemplo, nós temos aqui o dinamarquês Søren Kierkegaard, tá? De 1813 a 1855. Kierkegaard vai dizer para nós o seguinte: o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada. Apesar da existência de
inúmeros obstáculos vitais como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Olha só, o pensamento de Kierkegaard já chega assim, né, pegando pesado, vamos dizer assim, né? Existe o desespero, o absurdo, essa alienação, esse tédio, mas nós somos os únicos responsáveis em dar significado à nossa vida, ao nosso existir. Heidegger é um outro filósofo extremamente importante desse momento aí, o alemão, né? O alemão Martin Heidegger, 1889 a 1976. Para Heidegger, o homem não é um ser abstrato ou uma substância, mas uma existência presente, ele vai falar, é um Dasein, né? O que era a ideia desse Dasein, do alemão? Significa o ser aí, ou seja, nós estamos aí, eu estou aí, né? Eu estou presente nessa realidade, então eu não sou algo abstrato, perfeito? Então, essa era a ideia de Martin Heidegger. E aí nós temos o francês, né? Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, tá? Que vai destacar a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. Sartre, ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Isso é muito importante. Tá? E é sobre esse pensamento de Sartre que nós vamos nos deter um pouco mais nesta nossa aula, porque ele é considerado o grande expoente desse existencialismo aí, tá bom? Vamos começar a entender então esse pensamento de Sartre? Vamos conversar então sobre essa condição humana. A existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu me defino como ser. Tá certo? Então, essa é a ideia desse pensamento existencialista, né, de Sartre. É a ideia do quê? Que esse pensamento, ele defende o quê? Ele defende, em primeiro lugar, vamos ver, a ideia do quê? Que a existência vem antes da essência. Por isso que Sartre vai falar do ser em si e do ser para si. Tá certo? A gente vai entender um pouquinho qual era essa ideia aí. Primeiro eu existo, depois eu me defino. Isso é muito importante. Nós vamos várias vezes tocar nessa tecla aqui com vocês, tá bom? Entendendo isso, a gente entende todo esse pensamento, todo esse processo do existir que veio até nós através do pensamento desses filósofos existencialistas aí. Tá bom? Então, essa ideia do ser em si e essa ideia do ser para si é muito importante para entendermos o pensamento de Sartre, tá? E, consequentemente, lógico, todo o pensamento existencialista. Então, vamos lá. A ideia do ser em si, o que é isso? São coisas que já estão prontas, dadas, acabadas. Não depende de mim. Não dependem de nós, elas já estão aí, já estão prontas. Por isso que existe o quê? O ser em si, estar aí, tá certo? Se a gente for analisar, a gente vai buscar esses pensamentos lá, muito longe, lá na Grécia Antiga ainda, né? A gente vai ouvir falar nessas ideias todas aí, tá? Dessa aí, ser em si e o ser para si. Qual é a ideia do ser para si, então? O homem, ele é o quê? Jogado no mundo. Ele vai então fazer o quê? Começar a se construir. Ele começa a se construir, tá certo? Então, existem as coisas que já estão prontas ali e existem as coisas que eu vou precisar o quê? Me construir, tá certo? Então, nesse ato de existir, eu tenho que buscar o quê? Construir. Tá bom? Eu tenho que buscar o quê? Tentar definir, né, essa minha realidade que está aí, tá bom? Por isso que Sartre vai dizer, a existência precede a essência. Por quê? Porque não existe uma essência humana que determine o quê? Que determine o homem. Mas ele faz o quê? Ele constitui sua essência aonde? Na sua existência
Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. Eu sempre digo que a filosofia existencialista é um livro de autoajuda, assim, sem muito mimimi, né? Ele vai lá e, de uma maneira assim, nua e crua, ele coloca a verdade na sua frente. Olha só, tu tem que se construir, tá bom? Porque no momento tu não é nada. Tu não é nada, tá? É válido lembrar aqui que Sartre era um filósofo, né? Era um filósofo ateu, né? Então, desse sentido, ele dizia, nós viemos do nada, né? Não existia nada, nós viemos do nada, nós somos nada e nós vamos para o nada. Perfeito? Por quê? Porque a ideia dele, dentro desse nada todo, o que que eu faço? Eu me construo, eu me defino. Então, essa construção da essência, ela se dá a partir de quê, gente? A partir das escolhas feitas, visto que o homem é livre. Lembra de uma das perguntinhas que nós tínhamos lá no início? Existe a liberdade, né? Realmente, será que existe essa liberdade? Então, Sartre, ele traz esse para nós, né? Ele traz essa ideia, o homem é livre. Então, nessas escolhas que eu faço, é que eu construo a minha existência. Olha o perigo disso tudo aí. Porque se lá na frente eu for reclamar de alguma coisa, eu tenho que pensar e analisar, porque alguém pode dizer, mas a escolha foi sua, você fez a escolha, né? Você não ficou... Não foram outros. A gente pode até ouvir, mas quem define lá, quem decide, sou eu. Tomei a decisão errada, fui influenciado, mas foi eu que decidi. Olha só que interessante, né? No pensamento do existencialismo, principalmente nesse pensamento sartriano. Então, o que que diz? Nessa condição na qual o homem existe e sua vida é um projeto, o que que acontece? Ele terá que fazer o que, gente? Terá de escolher o que quer ser e efetivar sua vontade agindo, isto é, escolhendo. Então, vamos acabar com esse negócio de jogar a culpa nos outros, né? Eu tenho que escolher, eu tenho que efetivar a minha vontade. Como? Escolhendo, agindo, tomando as minhas decisões. Não vai jogar a culpa no papai, na mamãe, no vovô, na avó, seja lá em quem for. Não, a culpa é sua, porque você fez essa escolha aí. Perfeito? Então, a ideia do ser humano, então, ele tem o quê? Uma condição humana. Qual é essa condição humana? É que o homem vive numa eterna angústia, tá bom? Numa eterna angústia, o quê? Existencial. Mas por que, professor, que nós vivemos nessa eterna angústia existencial? Porque nós temos de escolher a todo instante, a todo momento, dia a dia. Acordamos de manhã já pensando o que vai acontecer, né? Quais são as escolhas que nós vamos ter que tomar naquele dia. Antes de dormir à noite, a gente já pensa. O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer amanhã? Não é verdade? Tudo isso é muito angustiante, tá certo? Porque ter de escolher a todo instante é angustiante, pois cada escolha, cada decisão que eu tomar irá o quê? Refletir diretamente em que, gente? Vai refletir diretamente no que se é. Escolher e ser responsável por cada escolha. É essa a ideia. Eu vou escolher e eu vou ser o quê? Responsável por cada escolha que eu vou fazer. Olha o problema da liberdade aí aparecendo. Estão prestando atenção nisso daí? Estão conseguindo acompanhar esse pensamento sartriano aí, né? Esse pensamento existencialista? Vai lá no Kierkegaard, vem no Heidegger que dá uma base maior e depois chega em Sartre que diz para nós, né? Olha, primeiro eu existo, depois eu me defino como ser humano, tá bom? Essa é a nossa condição humana, está constantemente escolhendo aí. Toda a existência humana está aonde? Em desespero. Por quê? Porque aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero. Porque nós precisamos do quê?
das coisas externas. E aí o que acontece? Eu não controlo aquilo que é externo, não é? Eu não controlo o mundo, eu não controlo as coisas. Eu quero que seja desse jeito, mas não vai ser, porque não é porque que eu quero. Vai ser porque tem que acontecer, tá? Então, isso tudo que acontece aí me deixa extremamente desesperado, angustiado, já que eu não controlo. Para poder eu me sentir quem eu sou, eu não vou conseguir controlar, né? Às vezes nós não conseguimos controlar nem nossas emoções, não é verdade? Raiva, amor, ódio, perdão, nós não conseguimos controlar. A gente não sabe como é que vai ser a nossa reação diante de certas atitudes. Estão percebendo o quanto é importante aí? Portanto, o que somos ou o que fazemos não é produto, tá, de nossa infância, de nossa criação, do destino. Ou de quê? De uma divindade, da divindade. Pronto, essa é a ideia. Não, por quê? Porque nós estamos sozinhos. Nós fomos lançados a esse mundo. Alguém aí pediu para nascer? Opa, eu quero nascer. Atenção, gente, eu quero nascer. Não foi assim que aconteceu, né? Não foi assim. Estamos sozinhos, fomos lançados no mundo para nos inventar, pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Perfeito? É lógico que esse pensamento aí pode entrar em atrito, pode ser questionado, né? As religiões, não é verdade? Outras teorias filosóficas podem questionar, mas não deixa de ser um pensamento interessante de dizer, olha só, eu não pedi para nascer, eu fui lançado, eu fui jogado a esse mundo, e a partir do momento que eu estou nesse mundo, eu olho para um lado, eu olho para o outro, e agora, quem sou eu? Eu já estou aqui? O que eu tenho que fazer? Fugir do mundo? Não dá para fugir, porque para onde eu for, o mundo estará ali o tempo todo. Então eu tenho que fazer o quê? Construir, me construir. Portanto, para o existencialismo, existir significa o quê? Ter um projeto de existência, construir um projeto da sua existência. Perfeito? Então, primeiro eu existo, depois eu me defino, eu defino a minha essência. Olha só que interessante. Tá bom? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar um pouquinho isso daí? Então vamos fazer o seguinte, para dar uma relembrada nisso tudo aí e deixar de uma maneira mais didática aqui para vocês, vamos fazer o seguinte, fique ligado aí, né, que eu vou fazer um resumão de tudo isso daí. Olha só, vamos lá. Estamos no século XIX, um século de grandes convicções, né? Um século onde o poder da razão, a glória da razão estava ali, olha aquela luzinha ali dizendo, fique ligado, né? Os progressos tecnológicos, revolução industrial, tanta coisa acontecendo ali, a expansão industrial, a valorização da pátria, né? A construção do socialismo. Olha essas grandes narrativas que vão surgindo aí. Estou falando do século XIX. Né? Vamos ser felizes, a nossa capacidade de pensar, de entender o mundo vai nos levar à felicidade. A nossa razão vai nos levar à felicidade. Século XIX. Chegamos no século XX, cadê essa felicidade que nos foi prometida? Cadê esse mundo melhor que nos foi prometido? As grandes guerras acontecendo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que foi aquela monstruosidade toda, né? E tantas quebras dessas narrativas todas, do socialismo, né? Então, tudo isso daí vai gerando o quê? Uma era de incertezas. Aí a gente tem, por exemplo, a psicologia do inconsciente de Freud, o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então são coisas que vão surgindo aí e aparece uma tendência filosófica que vai nos ajudar a refletir sobre tudo isso. Que tendência é essa? O existencialismo. O existencialismo, ele tem na existência humana o ponto de partida e o objeto fundamental dessas reflexões aí. Pense bem nisso. Quando falar em existencialismo, opa, é aquela corrente filosófica que tem como ponto de partida a existência.
a condição de existir do humano. Perfeito? Então, algumas características, então, importantes desse existencialismo. Se nós conseguirmos entender isso daí, vai ser fácil demais lá para frente, para a gente entender o resto, tá bom? Vamos lá. Então, olha lá. Primeiro, o fato da existência. Pronto. O que é o fato da existência? O fato da existência significa o seguinte, gente. Eu fui lançado ao mundo, tá? A minha existência é essa. Eu fui lançado a esse mundo. Eu não pedi para nascer. A primeira consciência que eu tenho de mim, eu já estou aí. Que momento é esse? Né? Aí vocês têm que falar aí com os psicólogos, os psiquiatras, qual é aquele primeiro momento aí, né? Mas depois que eu fui lançado, depois que eu fui jogado a esse mundo, que eu me entendo por pessoa, que eu me entendo por gente, eu já estou no mundo. Esse é o fato da existência, tá? E ligado a isso, a esse fato da existência, eu me percebo como ser humano. Mas eu sou um ser humano pronto, acabado? Eu sou um ser aí? Não, eu não sou, né? Eu sou uma realidade imperfeita. Eu sou uma realidade aberta. Eu sou uma realidade inacabada. E essa realidade imperfeita, aberta e inacabada, ela vive constantemente sobre riscos e ameaças, tá bom? Por quê? Porque a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente acorda perfeitamente bem. Tem dia que a gente acorda, parece que a gente levanta da cama porque é o jeito. Mas a gente não queria, não. Queria ficar ali debaixo do lençol, cobertinho, né? Para não falar com ninguém, para não ver ninguém. Perfeito? Então, só que a gente precisa levantar. Porque nós fomos jogados a esse mundo, estamos ali e eu tenho que fazer o quê? Me construir, porque eu sou inacabado. Então, o que passa aí? Nós passamos para o desenvolvimento da nossa existência. Olha só, fica ligado aí, gente, tá? Desenvolvimento da existência. O que significa isso, professor? Nós vamos ter que aprender a nos relacionar com o mundo. A gente precisa, nós não somos uma ilha, né? Então, com água por todos os lados. Não, nós não somos essa ilha. Nós podemos até nos isolar em determinados momentos da nossa existência, mas a gente precisa se relacionar. E hoje, cada vez mais, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa o quê? Projetar a nossa vida. Como é que eu faço essa projeção? Agindo no campo das possibilidades, porque vão ter coisas que eu vou conseguir fazer, outras coisas eu não vou conseguir fazer, porque não dependem só de mim. Perfeito? Então eu busco realizar aquilo que ainda não sou. Então, busca realizar aquilo que ainda não é. Você não está pronto, não está acabado. Você precisa do quê? Construir um projeto. Aí está, o desenvolvimento da existência é isso daí. Você tem que ter um projeto, construir um projeto para a sua existência. Só que esse projeto ele tem que ser construído lembrando que existe a liberdade humana. Só que essa liberdade humana, ela não é plena. Por que a minha liberdade não é plena, professor? Porque ela está condicionada às circunstâncias históricas da existência. Não teve épocas na história que a gente foi mais livre? Não teve época na história que nós fomos mais escravos? Então é isso que acontece. Em alguns momentos na vida nós não somos mais livres, em alguns momentos na vida nós nos sentimos mais escravizados. É isso aí, é essa a ideia. Querer não se identifica com poder. E todo santo dia a gente tem que estar agindo, superando ou não os obstáculos. É essa a ideia aí, tá? Dessa liberdade humana. Ela não é plena. Perfeito, então? Por isso mesmo, por ela não ser plena, que eu tenho que todos os dias, né, me levantar e me preparar para enfrentar, sabendo que eu vou ter momentos que eu não vou poder agir da maneira como eu gostaria de agir. Essa é a nossa vida humana. Vamos entender? Vamos lá. Então, eu existo, não é verdade? Só que essa vida, eu não pedi para nascer, mas eu existo. Estou aqui
percebi que eu existo, estou construindo um projeto, mas essa minha vida humana, ela não é um caminho seguro em direção ao progresso, em direção ao êxito, em direção ao crescimento. Por que que ele não é esse caminho seguro? Porque eu não posso ignorar o sofrimento humano. Eu não posso ignorar a angústia interior que existe dentro de mim. E eu não posso ignorar, em hipótese alguma, a exploração social. Nós somos explorados socialmente todos os dias, em todos os sentidos, né? E quando nós percebemos isso, o que que vai acontecer aí? A destruição do eu, tá? O que que é essa destruição do eu? É a tentativa de eu querer realizar esse projeto, de eu querer construir o meu existir, mas diante das circunstâncias, diante das interferências, diante do momento em que o mundo está passando, né? Diante das condições sociais do meu existir, eu vou sofrendo interferência de fatores adversos. E aí, mesmo sem querer, eu vou desviando do meu caminho. E aí chega aquele momento do confronto, o confronto eu e o outro. Nesse confronto, aí é que está, né? Aquele homem comum, ele vai ser o quê? Derrotado. Porque o eu dele vai ser destruído, ele vai dizer, eu não vou conseguir, eu não vou superar esses obstáculos, não é? Então, esse homem comum vai ser derrotado, ele vai ser destruído, arruinado, o eu dele vai ser destruído, arruinado, dissolvido nas banalidades do cotidiano. Aí o que que eu faço? Eu vou devagar, não é devagar, eu vou devagar, eu vou perder tempo nessas banalidades do cotidiano. Aqui eu chamo a atenção, por exemplo, olha as nossas redes sociais de hoje. Quanto tempo eu perco nas redes sociais? YouTube, né? Instagram, Facebook. Quanto tempo eu não perco aí? Olhando a vida dos outros e dizendo, era isso que eu queria ser. Vocês estão me entendendo isso daí? Eu vou perdendo isso daí, tá? Eu vou percebendo isso daí, tá? Eu vou me deixando, eu vou me sendo destruído por mim mesmo, pela minha eterno medo, talvez, de não conseguir fazer com que esse projeto aconteça. Isso é muito importante perceber. Tá bom, gente? Aí aqui eu chamo a atenção. Professor, como é que eu vou despertar, então, dessa existência inautêntica? Porque isso é uma existência inautêntica. Porque eu não existo. Quem existe é o outro. E eu quero viver a vida do outro. Então, o meu existir, ele é inautêntico. Professor, como é que eu posso resolver isso? Simples. Eu tenho que despertar dessa minha existência inautêntica. Como é que eu vou fazer isso? Através da angústia. Eu não vinha falando a aula toda dessa questão da angústia? Pois é, então a angústia é justamente isso daí, né? Eu vivo uma existência, muitas vezes a existência dos outros, mas eu preciso viver a minha existência. Se eu vivo do outro, então é inautêntica, mas eu preciso viver a minha. O que seria essa existência inautêntica, então? Revela ela o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais, né? Quanto no dia a dia a gente fica mais preocupado com o que falam ou deixam de falar a nosso respeito, ou a gente falando a respeito dos outros. O quanto nós somos absorvidos pela banalidade do cotidiano. Tanta coisa que às vezes não tem necessidade de a gente se preocupar tanto, não é verdade? O quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Perceberam, então, a importância da angústia? Porque com a angústia eu percebo tudo isso. Olha só como o existencialismo é uma corrente filosófica legal, né? Porque ela nos convida a uma reflexão bem profunda do sentido que nós estamos dando para a nossa vida, para o nosso próprio existir. Tá bom então, pessoal? Eu espero que tenham conseguido aí acompanhar essa ideia do existencialismo, eu espero que tenham gostado. Perfeito, então?
Até a próxima então, pessoal.